Se você gosta dessas histórias emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. Aprendi cedo que o silêncio da madrugada não é vazio. Ele fala. Fala demais, na verdade. É nessas horas que os mortos voltam. Não com correntes, nem com gemidos, como nos filmes que meu marido Antônio adorava assistir na televisão velha que ainda está ali, na sala, coberta com um pano xadrez que eu mesma bordei numa época em que ainda tinha paciência para bordar. Os mortos voltam de outro jeito, voltam como cheiro, como uma saudade sem nome, como o barulho de uma cadeira que range quando ninguém sentou. Meu nome é Teresa. Tenho 56 anos, embora meu corpo jure que tenho mais. Mãos calejadas de tanto carregar o que a vida foi jogando no meu colo. Cabelo grisalho que parei de esconder faz uns 10 anos, mais ou menos quando parei de fingir que estava bem. Sou magra do jeito que a gente fica quando esquece de comer, porque comer sozinha pesa demais. Fui casada uma vez. Antônio. Homem bom. Homem quieto, homem que morreu do coração numa manhã de terça-feira sem dar aviso, sem se despedir, sem ao menos tomar o café que eu tinha acabado de colocar na mesa. O médico disse que foi rápido, que ele não sofreu. Eu pensei muito nisso. Fiquei aliviada por ele e ao mesmo tempo uma parte de mim ficou com raiva, porque rápido para ele foi lento demais para mim. Cada ano que passou depois daquilo foi lento demais. Mas Antônio não foi a única perda que me dobrou. Tenho uma dor que eu não consigo falar em voz alta ainda. 42 anos e ela ainda senta no meio do meu peito quando menos espero. Meu filho Lucas, 9 anos de idade. Uma febre que começou numa sexta e não teve sábado. Médico longe, estrada de barro, chuva. Você entende? Ou não entende? Quem não perdeu filho não entende, e eu rezo para que nunca entendam. Porque é um preço alto demais para se pagar por compreensão. Depois que perdi Lucas, minha cunhada disse que Deus sabia o que fazia. Eu não respondi nada, engoli, sorri, fechei a porta. Aprendi a engolir muito ao longo dos anos. O choro, a resposta na ponta da língua, o orgulho. A vontade de gritar no meio da missa que eu não estava bem, que ninguém me perguntava se eu estava bem de verdade, que como vai, Teresa? Virou protocolo e não pergunta. Meus irmãos foram embora cedo, um para a cidade, outro para outro estado, e os dois com a promessa de que voltariam sempre. Voltaram 2 vezes. 3, se eu contar o enterro de Antônio. Depois o telefone foi ficando mais raro, as visitas sumiram, e eu fui aprendendo que solidão não é ausência de gente, é presença de silêncio onde deveria ter voz. Então é isso que sou. Uma mulher só, numa casa grande demais para ela, com um galinheiro nos fundos, uma horta que ainda cuido por teimosia e uma rotina que poderia escrever de olho fechado. Acordo às 5, boto o café, alimento as galinhas, trabalho a terra, volto, como qualquer coisa, sento na varanda até escurecer, durmo. Não me vejo como coitada. Nunca me vi. Me vejo como alguém que aprendeu a resistir, que ainda está de pé, que não pediu para ter essa vida, mas que essa vida tem e carrega com as 2 mãos porque é a única que tenho. Naquela noite a chuva começou no fim da tarde. Não foi um chuvisco. Foi daquelas chuvas que chegam como castigo. O céu fechou de uma vez, roxo e pesado, e o vento veio antes da água como se fosse anunciar que algo ia mudar. Fiquei na varanda olhando por um tempo. Sempre gostei de chuva forte. Ela tapa o silêncio. Entrei quando as primeiras gotas grossas começaram a bater no telhado de zinco. Acendi o fogão à lenha, como sempre faço, não por frio, mas por hábito. Por necessidade de ver aquela chama laranja que me lembra que alguma coisa ainda está viva dentro dessas paredes. O café subiu com aquele cheiro denso, familiar, e por alguns minutos eu quase acreditei que estava em ordem, que era uma noite como outra qualquer, até eu ouvir. Primeiro foi o barulho das galinhas, agitado, diferente do barulho que fazem quando um gato passa perto ou quando o vento bate no galinheiro. Era outra coisa. Asas batendo em pânico. A madeira velha estalando sob um peso diferente.
E depois, um som baixo, humano. Abafado pela chuva, mas humano. Quem mora na roça aprende a diferença. Não é dom, é sobrevivência. Peguei a lanterna de pilha que fica pendurada atrás da porta. Vesti o casaco de lona que estava na cadeira. Não pensei muito. Quando você passa anos morando sozinha e ouve barulho estranho à noite, você vai até o barulho. Não porque é corajosa, porque se você não for, não tem mais ninguém que vá. A chuva me acertou no rosto como um tapa. O quintal estava puro barro, cada passo afundava, o capim molhado batia nas minhas canelas. A lanterna iluminava um círculo pequeno à minha frente, enquanto eu caminhava devagar em direção ao galinheiro. Quando cheguei, eu parei. O portão estava aberto. Eu tinha fechado aquele portão. Tenho certeza do jeito que a gente tem certeza das coisas que faz todo dia há 30 anos. Não porque lembra, mas porque nunca esquece. Abaixei a lanterna para o chão, procurando rastro, pegada de raposa, de cachorro, de qualquer bicho que pudesse ter arrombado a trava de madeira. Foi aí que vi o pano, escuro, encharcado, grudado na lama como se fosse parte dela. Dei um passo, dei outro, e o pano se mexeu. Minha mão tremeu tanto que a lanterna fez a luz dançar na parede de madeira podre do galinheiro. Segurei com as duas mãos, respirei, iluminei, e apareceu um rosto, pálido, molhado, com os olhos arregalados do jeito que os olhos ficam quando o medo é grande demais para caber dentro do peito. Então transborda e vai para a cara toda. Era uma menina, nova demais, 18, 19 anos no máximo. Encolhida debaixo da beira mais baixa do galinheiro, os joelhos dobrados até o peito, tentando ser pequena, tentando ser invisível, com os cabelos escuros grudados na testa e na bochecha pela chuva. E foi quando meus olhos desceram que eu entendi tudo e nada ao mesmo tempo. Ela estava abraçando a própria barriga, com os dois braços cruzados na frente dela, como quem protege, como quem diz, pode me bater, pode me machucar, mas isso aqui não. Ela estava grávida, de muito. Barriga grande, redonda, pesada, daquelas que a gente olha e sente que o bebê já está pronto, já está esperando. Eu dei um passo para trás. Só um, o suficiente para respirar. Depois dei 2 para frente. Porque tem coisa que a vida tira da gente ao longo do tempo. A leveza, a ingenuidade, a crença de que tudo vai dar certo. Mas tem coisa que não arranca, que vai fundo demais para sair. Eu sempre fui mãe. Mesmo depois que não tinha mais filho para chamar de meu, mesmo depois de anos sozinha. A maternidade não vai embora quando o filho vai. Ela fica, dói diferente, mas fica. Me ajoelhei na lama sem pensar 2 vezes. Minha filha, o que você está fazendo aqui? Ela abriu a boca. Fechou. Tentou de novo. Saiu um choro. Não o choro solto de quem chora à vontade, mas aquele choro preso de quem faz tempo que está segurando, que não pode fazer barulho, que aprendeu que chorar alto é perigoso. Esse choro eu conheço. Toquei no ombro dela. Estava gelada. A roupa dela estava tão encharcada que ao toque parecia que eu tinha colocado a mão dentro d'água. Você está congelando. Ela não respondeu. Só me olhava com aqueles olhos grandes, avaliando, calculando se eu era perigo ou não. Reconheci aquele olhar também. É o olhar de quem já foi traído antes por quem parecia seguro. Pousei a lanterna no chão, apontada para cima para iluminar o espaço entre nós. Estendi a mão com a palma aberta. Devagar. Minha casa é simples, mas está quente lá dentro e o fogão está aceso. Ela olhou para minha mão. Olhou para o escuro do quintal atrás de mim, e então colocou a mão na minha, gelada, trêmea, pequena. Levantei ela com cuidado, como se fosse de vidro. Ela mal conseguia ficar em pé, uma mistura de frio, exaustão e o peso da barriga que deslocava o equilíbrio dela. Passei o braço pela cintura dela e a segurei firme. Atravessamos o quintal no barro e na chuva, sem falar nada. Às vezes não tenho o que falar.
Às vezes o ato já é a fala. Quando entramos e eu fechei a porta atrás de nós, o calor do fogão chegou de uma vez. Aquele calor de lenha que envolve diferente do calor de aquecedor, que vai para dentro. As galinhas no galinheiro foram se aquietando lá fora. A chuva continuava batendo no telhado. Ela ficou parada no meio da cozinha, pingando água no chão de cimento, olhando ao redor com aquela expressão de quem não sabe se acredita que está dentro de um lugar seguro. Fui até o quarto de hóspedes, que faz anos não hospeda ninguém, e peguei uma blusa de flanela, uma calça de moletom e uma toalha grossa. Trouxe para ela sem cerimônia. Troca de roupa ali no banheiro. Enquanto isso, eu esquento leite. Ela pegou as roupas. Ainda não tinha dito uma palavra. Quando ela saiu do banheiro, parecia outra pessoa. Ou melhor, parecia ela mesma pela primeira vez desde que eu a tinha encontrado. Menos pânico no rosto, mais cansaço. O cansaço, paradoxalmente, me aliviou. Cansaço é humano, pânico é sobrevivência. Sentamos na mesa da cozinha, coloquei o leite quente na frente dela, cortei pão, pus manteiga no prato. Come, ela comeu, com a fome de quem faz tempo que não come de verdade. Esperei. Seu nome? Não perguntei, afirmei, com voz calma, mas direta, do jeito que se fala com alguém que precisa saber que pode responder. Ela demorou, olhou para o copo de leite. Depois olhou para mim. Lia, nome pequeno, leve. Nome de menina que ainda tem vida pela frente, pensei. Não perguntei mais nada naquela hora. Deixei ela comer, deixei o silêncio ser gentil por uma vez. Mas quando ela levantou para lavar o copo e insistiu em lavar, mesmo eu dizendo que não precisava, ouvi o barulho de algo caindo no chão. Me abaixei. Era um papel dobrado. Tinha saído do bolso da calça dela, da minha calça, que eu tinha emprestado. Guardei no bolso do avental, sem dizer nada. Esperei ela deitar no quarto de hóspedes. Esperei a respiração dela ficar pesada, como a de quem finalmente cedeu ao sono. E só então sentei na cadeira perto do fogão e abri o papel. A letra era miúda, apressada, como de quem escreve correndo. Se alguém me encontrar, por favor, não diga a ninguém onde estou. Eles estão procurando. Dobrei o papel devagar. Fiquei olhando para a chama do fogão por um longo tempo. Lá fora, a chuva foi diminuindo. O vento foi parando. E foi nesse silêncio que eu ouvi, fraco, longe, mas inconfundível, o som de um motor na estrada de terra. Me levantei. Fui até a janela da sala. Olhei pela fresta da cortina. Na estrada, a uns 200 metros da minha cerca, havia um carro parado, com os faróis acesos, apontados na direção da minha casa. Parado, observando. Fiquei parada na janela por quanto tempo não sei. Até os faróis apagarem e o carro ir embora devagar, sem pressa, do jeito que vai embora quem não está com pressa porque sabe que vai voltar. Voltei para a cozinha. Sentei. O papel estava na mesa. E eu sabia, com aquela certeza quieta que a vida dura ensina, que a partir daquela noite, a minha e a dela nunca mais seriam iguais. Não dormi naquela noite. Não foi por medo. Ou pelo menos não só por medo. Foi por aquela sensação estranha de ter uma presença viva dentro de casa, depois de tanto tempo. O barulho de uma respiração que não era a minha. O peso diferente do silêncio quando ele não está completamente vazio. Fiquei na cadeira da cozinha até o céu começar a clarear. Tomei 3 cafés. Olhei para o teto. Olhei para o papel dobrado em cima da mesa várias vezes, como se ele fosse mudar o que estava escrito. Pensei em acordar ela e perguntar tudo. Quem eram esses homens? De onde ela tinha vindo? Quanto tempo estava fugindo? Se tinha alguém que eu pudesse chamar. Pensei nisso e descartei. Quem está exausto do jeito que ela estava, precisa antes de tudo dormir. Pergunta pode esperar, sono de grávida não espera. Então fiquei quieta com os meus pensamentos, que nunca foram companhia muito boa. Lembrei de Lucas sem querer. Lembranças dele sempre chegam sem avisar, como tropeço. Me lembrei de uma tarde que ele tinha uns 6 anos.
Tinha caído da goiabeira e machucado o joelho, e eu tinha ficado mais assustada do que ele. Ele chorou 2 minutos e depois quis subir de novo. Eu disse não. Ele disse que precisava pegar a goiaba que tinha ficado lá em cima. Argumentou sério, com aquela testa franzida de criança que acha que adulto não entende nada. Eu deixei ele subir. Sempre me perguntei depois se fui permissiva demais, se devo ter segurado mais. Como se segurar uma criança numa goiabeira tivesse alguma relação com o que aconteceu depois. Não tem, eu sei, mas a mente da gente não trabalha com lógica quando se trata de culpa. Ela trabalha com associação, com o que poderia ter sido diferente. Sacudi a cabeça, bebi o último gole de café que já estava frio. Do quarto de hóspedes não vinha nenhum barulho. Ela dormia fundo, como os jovens dormem quando o corpo finalmente vence a cabeça. Quando o sol nasceu de vez, me levantei e fui até a janela dos fundos. O quintal estava lavado pela chuva da noite. A terra escura, o capim brilhando, as poças espalhadas pelo caminho do galinheiro. Um dia bonito por fora, desses que a natureza faz questão de fazer bonito depois de uma tempestade, como se pedisse desculpa pelo estrago. Peguei a bota de borracha atrás da porta, vesti e saí. Fui primeiro até as galinhas, por rotina, joguei o milho, conferi a água. Elas vieram todas correndo como sempre fazem. Essa gratidão simples de bicho que me faz bem todo dia. Não precisam de muito. Milho, água e espaço para andar. Às vezes penso que galinha tem mais sabedoria do que gente. Depois, fui até a parte de fora do galinheiro, onde eu tinha encontrado ela. E parei. A lama ainda estava mole, fresca, e guardava tudo com fidelidade. Vi as pegadas dela, pequenas, fundas na ponta, porque ela tinha chegado correndo, se arrastando. Vi as minhas próprias pegadas de quando eu tinha ido até ela e de quando a trouxe para dentro. Via claramente o caminho dos 2 pares de pés voltando juntos para casa, próximos, ela apoiada em mim. Mas tinha mais. Do lado de fora da cerca do galinheiro, no trecho que ficava paralelo à parede de madeira, havia outro conjunto de pegadas, grandes, pesadas, de bota de solado largo, com aquele padrão de chevron que deixa marca funda quando a terra está mole. Não eram minhas, não eram dela. Alguém tinha chegado até ali depois que a chuva parou, porque as marcas estavam sobre a lama já assentada, não afundadas do mesmo jeito que as marcas da tempestade. Alguém tinha chegado, andado devagar ao longo da cerca, parado em 2 pontos. Eu via o aprofundamento onde o peso ficou estático por um tempo, e depois voltado pelo mesmo caminho que tinha vindo. Não tinha forçado entrada, não tinha tentado abrir nada, tinha só olhado. Isso foi o que mais me gelou. Não a invasão, a observação. Quem invade está desesperado. Quem observa está calculando. Fiquei agachada na beira daquelas pegadas por um tempo, com a mão espalmada na lama perto delas sem tocar, como quem tenta sentir o que deixou aquele rastro. Levantei devagar, limpei a mão na calça e olhei ao redor. O sítio estava quieto. A estrada de terra lá na frente, vazia. Os pássaros cantando normal, o que era bom sinal. Pássaro não canta quando tem gente estranha por perto. Voltei para dentro. Ela estava acordada quando entrei. Sentada na beira da cama, com as mãos na barriga, olhando para o chão. Levantou os olhos quando eu abri a porta do quarto. Aquele olhar rápido, de avaliação imediata, que eu já tinha visto na noite anterior. Olhar de quem acorda em lugar desconhecido e precisa, antes de qualquer coisa, entender se está em perigo. Bom dia, eu disse. Como você dormiu? Ela piscou. Pareceu estranhada pela pergunta, como se boa educação fosse coisa inesperada. Bem, respondeu baixo. Obrigada. Tem banheiro ali, toalha limpa na prateleira. Quando você estiver pronta, vem tomar café. Não esperei resposta. Fui para a cozinha fazer mingau. Achei que seria melhor que pão, com a barriga dela. Coloquei canela. Cortei uma banana.
Quando ela apareceu na cozinha, estava com o cabelo molhado e penteado, o rosto lavado, e parecia 5 anos mais nova. Vi melhor com a luz do dia o que a escuridão e o pânico da noite anterior tinham escondido. Era bonita, de uma beleza simples e cansada. Olhos escuros, grandes, uma cicatriz fina, sobrancelha acima, antiga, já clara, mãos de quem trabalhou. Sentou, comeu sem cerimônia. Isso me agradou. Não tinha afetação nela. Não tinha aquela gracinha de quem come pouco para parecer educado. Ela estava com fome e comeu. A gente ficou um tempo em silêncio. Silêncio de mesa, que é diferente do silêncio de solidão. Mais tolerável. Fui eu quem falou primeiro. Encontrei pegadas no quintal. Ela parou de mexer o mingau. Do lado de fora do galinheiro. De madrugada, depois que a chuva parou. Ela ficou quieta por uns segundos. Depois fechou os olhos por um momento. Não de surpresa, de confirmação. Como quem esperava ouvir aquilo. Quantas? Um par só. Homem. Bota grande. Ela abriu os olhos. Olhou para a janela da cozinha, com aquela expressão que aprendi ao longo da manhã a reconhecer como o rosto que ela fazia quando estava processando coisa ruim, com calma forçada. Ele não entrou. Eu disse. Dessa vez, ela respondeu. Ficamos em silêncio outra vez. Mas esse silêncio era diferente, tinha peso. Tinha o que não foi dito ainda ocupando espaço. Eu não sou de rodeio, nunca fui. Lia. Eu preciso entender o que está acontecendo se quiser te ajudar de verdade. Ela me olhou. Vi a dúvida passar no rosto dela. Não dúvida sobre mim especificamente, mas aquela dúvida geral de quem aprendeu que contar é perigoso. Quanto mais eu sei, mais posso te proteger. Quanto menos eu sei, mais fico no escuro quando precisar agir. Ela ficou olhando para mim por um tempo longo. Depois disse, o pai do meu filho tem um irmão. Parou. Recomeçou. O pai do meu filho é bom. Eu preciso que a senhora entenda isso antes de qualquer coisa. Ele é bom. Mas a família dele, o irmão principalmente, não aceita. Não aceita eu. Não aceita o bebê. Por quê? Ela desviou o olhar. Porque eu sou de fora. Porque não tenho família com nome. Porque não tenho terra, não tenho dinheiro, não tenho o que eles acham que o filho deles merecia ter do lado. Olhou de volta para mim. O irmão convenceu a família que eu estava inventando, que o bebê não é do Gabriel, que eu era mentirosa, interesseira. A voz dela não tremeu enquanto falava, mas os dedos apertaram à beira da mesa. Quando eu fui para a casa deles conversar, o irmão me colocou para fora. Disse que se eu aparecesse de novo, ia se arrepender. Disse que ia encontrar um jeito de resolver o problema. Resolver o problema. Eu repeti devagar. Assim que ele chamou. O problema. O estômago deu uma reviravolta. E o Gabriel, o pai do bebê? Ele não sabe onde eu estou. Ficou com medo do irmão também. Somos jovens. Ela disse isso sem amargura, só constatando. Ele não estava pronto para enfrentar a família. Eu entendi, mas também não podia ficar esperando. Então você fugiu. Fui andando, 3 dias. Parava em lugar que achava seguro. Andava de noite quando podia. Eu a olhei, barriga grande, sozinha, 3 dias na estrada. Não disse nada em voz alta, mas por dentro, alguma coisa em mim que eu achava que tinha esquecido como funcionar, acendeu de novo. Quanto tempo de gravidez? O médico disse que era para ter nascido semana passada. Respirei fundo. Então o bebê pode vir a qualquer hora. Pode. Tudo bem. Levantei, peguei a xícara dela, peguei a minha, levei até a pia. Falei de costas. Você fica aqui, ouvi a cadeira ranger. Senhora Teresa, você fica aqui. Repeti, sem me virar. Não é favor, não é caridade, é o que se faz. Fiz isso para não ver a cara que ela fez, porque eu sabia que ia me partir ao meio. Na parte da tarde, fui até a horta fingir que tinha serviço a fazer. Precisava pensar. Sabia que aquelas pegadas não eram de alguém passando por acaso.
Eram de alguém que já sabia ou suspeitava que ela estava por ali. Isso significava que ele tinha rastreado o caminho dela, ou que alguém na redondeza tinha visto e falado. Interior é assim, não por maldade na maioria das vezes, por hábito de comentar o que se vê. Fui até a cerca que divide meu terreno da estrada e olhei para os dois lados. Nada. Mas nada no interior não significa seguro, significa que o perigo ainda não chegou. Voltei para o serviço. Arranquei mato que não precisava ser arrancado, reguei planta que não estava seca e fui deixando os pensamentos se organizarem do jeito que eles gostam, sem pressa, sem força, como água que acha o caminho sozinha. Quando voltei para dentro, ela estava sentada na varanda, descalça, com os pés no chão de madeira, olhando para o quintal. Tinha uma expressão que só vi nela naquele momento. Tranquila. Só por um instante. Como se o perigo tivesse dado uma pausa e ela tivesse aproveitado. Me sentei na cadeira ao lado. A gente ficou assim por um tempo. Tarde de sítio, com o som dos pássaros e do vento no capim e das minhas galinhas lá no fundo. A senhora tem filhos? Ela perguntou de repente. Demorei. Tive um. Ela esperou, sem pressionar. Não está mais aqui. Sinto muito. Foi há muito tempo. Mas o tempo não resolve tudo que a gente finge que resolve. Aprendi isso também. Ela não disse mais nada. Só colocou a mão na barriga com aquele gesto que eu já tinha percebido que ela fazia sem pensar. Proteção automática, instinto puro. Fiquei olhando para as mãos dela. E pensei, esse bebê vai nascer. Vai nascer aqui ou em algum lugar. Vai nascer cedo ou tarde. E quando nascer vai precisar de um mundo que não o trate como problema a ser resolvido. Estava pensando nisso quando ouvi o portão da frente. Os dois viramos a cabeça ao mesmo tempo. Um homem entrou pelo portão sem bater, sem pedir licença. Alto, com chapéu de couro, calça de trabalho, mas bota boa. Bota a cara de quem quer parecer gente simples, mas não é. Andava devagar, com aquela calma de quem está acostumado a que o espaço se abra para ele. Lia ficou rígida na cadeira. Vi a cor sair do rosto dela. Ela murmurou, quase sem mover os lábios. É ele. Me levantei antes que ele chegasse na varanda. Desci os 2 degraus e fui ao encontro dele no meio do quintal. Porque em terreno meu, ninguém chega até mim. Sou eu que vou até. Paramos frente a frente. Ele me olhou com aquele jeito de homem que avalia a mulher mais velha e já decidiu que não é ameaça. Erro comum. Erro que eu deixo as pessoas cometerem porque me favorece. Boa tarde, ele disse. Voz afável, falsa. Boa tarde, respondi. Tô passando pelas propriedades aqui da redondeza. Tirou o chapéu, segurou na mão. Teatral. Tô procurando uma jovem, grávida. Cabelo escuro, assim, gesticulou na altura dos ombros. A senhora viu alguém assim por aqui? Olhei para ele por um momento. Olhei nos olhos dele, castanhos, frios por baixo da cordialidade de fachada. Olhei para as botas, solado de chevron. Respirei tranquila. Não vi ninguém assim, não. Ele sorriu. Sorriso paciente de quem não acredita, mas ainda está sendo educado. Tem certeza? Ela pode ter passado de noite, com a chuva de ontem. Tenho certeza. Segurei o olhar dele sem piscar. Eu durmo leve. Qualquer coisa no quintal eu ouço. Ele ficou me olhando por uns 3 segundos. Colocou o chapéu de volta. Tudo bem. Obrigado, dona. Deu meia volta, andou 2 passos, parou, sem virar. Se aparecer alguém, a senhora avisa, né? Tirou um cartão do bolso, estendeu para trás sem olhar, como quem joga migalha para passarinho. Tem recompensa para quem ajudar a encontrar ela. Peguei o cartão, olhei, nome, número de celular. Pode deixar. Ele saiu pelo portão do mesmo jeito que entrou, sem pressa, sem olhar para trás de novo. Fiquei parada no quintal, até o barulho dos passos dele sumir na estrada. Então virei. Lia estava de pé na beira da varanda, abraçada a si mesma, me olhando. Subi os degraus. Parei na frente dela. Mostrei o cartão.
Depois dobrei ao meio, dobrei de novo e joguei no lixo que estava na beira da porta. Ela me olhou como se eu tivesse feito algo impossível. Eu encostei a mão no ombro dela com leveza. Entra para dentro, vou fazer janta. Naquela noite, antes de dormir, sentei na beira da cama do quarto de hóspedes enquanto ela já estava deitada. Não sei bem por que fiz isso. Instinto, talvez. Ou memória muscular de mãe. Sentar na beira da cama de filho até ele fechar os olhos. Ele vai voltar, ela disse no escuro. Vai, concordei. Não tinha sentido mentir. A senhora não deveria ter me deixado ficar. Provavelmente. Ela ficou quieta. Por que deixou? Pensei na resposta. Pensei em Lucas. Pensei em Antônio. Pensei nos meus irmãos que foram embora. Pensei nas pegadas na lama, no carro com faróis acesos na estrada, no papel dobrado com a letra apressada de quem escreve com medo. Pensei na minha avó, que dizia uma coisa que eu tinha guardado sem saber que ia precisar um dia. Minha avó dizia que quem bate na porta pedindo abrigo não se devolve para a tempestade. Ela não respondeu, mas quando eu me levantei para ir, no escuro do quarto, vi o brilho úmido nos olhos dela. Fechei a porta com cuidado. E dessa vez, quando o silêncio da casa desceu, ele pesava diferente, pesava menos. Pronta para o capítulo 3, onde os homens voltam em grupo, Teresa coloca o corpo na frente da porta, e a noite mais longa começa. Continue 23:36, capítulo 3, o que fica de pé. Tem uma diferença entre ser corajosa e não ter mais nada a perder. Eu nunca confundi as duas coisas. Coragem é quando você tem medo e vai mesmo assim. É quando o coração dispara, os joelhos querem dobrar e você escolhe não dobrar. Não ter nada a perder é outra coisa. É um vazio que parece força, mas é só ausência. É o nada virando combustível. Eu tinha as duas coisas naquela manhã. Tinha medo, medo real, concreto, do tipo que seca a boca e aperta o intestino. E tinha também aquele vazio antigo, aquele espaço dentro do peito, onde morou Lucas, onde morou Antônio, onde moraram as versões de mim que foram morrendo junto com eles. Um vazio que com o tempo para de doer e começa a endurecer. Vira parede, vira sustentação. Acordei antes do sol naquele segundo dia com ela na minha casa. Fiquei deitada por uns minutos, ouvindo o silêncio, catalogando os sons. O vento leve nas folhas da mangueira, o canto de um bem-te-vi lá longe, anunciando o amanhecer, o rangido familiar da madeira da casa que sempre faz quando a temperatura muda de noite para dia. Tudo no lugar, tudo comum. Mas eu sabia que comum não ia durar. Levantei, fiz café, sentei na varanda ainda escura com a xícara nas mãos. O céu estava abrindo devagar. Aquele roxo escuro no horizonte cedendo para o laranja, depois para o amarelo pálido. Bonito do jeito que só a roça oferece, sem prédio nem poste para atrapalhar. Antônio adorava esse horário. Ficava sentado aqui nessa mesma cadeira, nesse mesmo silêncio, tomando café que ele sempre achava que eu colocava forte demais. Sorriei sozinha pensando nisso. Depois parei de sorrir quando ouvi o quarto de hóspedes. Um gemido baixo. Depois movimento. Depois o barulho do banheiro. Esperei. Quando ela apareceu na varanda, estava com a mão nas costas, o rosto franzido, num desconforto que eu reconheci imediatamente. Não de memória própria de parto, porque o meu tinha sido diferente, apressado, num hospital de cidade pequena. Mas de memória de mulher, de memória coletiva que a gente carrega sem saber de onde veio. Dorme mal? Perguntei. As costas, ela disse. Faz uns dias assim. Senta. Ela sentou na cadeira ao lado. Ficou com os cotovelos nos joelhos, respirando com cuidado, a barriga enorme na frente dela como um mundo próprio. São contração? Perguntei diretamente. Ela hesitou. Não sei. É diferente de contração? Você nunca teve filho antes? Não. Então não sabe como é para comparar.
Não, coloquei a xícara no chão, me virei na cadeira para ficar de frente para ela. Me fala o que você está sentindo. Ela descreveu. Pressão embaixo da barriga que vai e volta, dor nas costas que não passa, uma sensação de peso diferente, mais baixo que o normal. Enquanto ela falava, eu fui juntando as peças com o que sabia, que não era muito, mas era alguma coisa. Tinha ajudado minha vizinha Dora a ter o terceiro filho anos atrás, quando o marido dela estava na cidade e não deu tempo de chegar. Aquilo tinha ficado guardado em algum lugar da memória. Pode ser que o bebê esteja se posicionando, disse. Sendo. Pode ser que demore ainda, pode ser que não demore. Vou ficar de olho. Ela me olhou. A senhora sabe o que está fazendo? Não completamente, respondi com honestidade. Mas sei o suficiente. E se precisar de mais do que sei, a gente corre para o posto. Ele vai estar vigiando a estrada. Talvez, mas posto é posto. Ninguém impede carro com mulher em trabalho de parto de entrar. Nem ele. Ela ficou pensando nisso. Depois assentiu devagar, como se tivesse tomado uma decisão interna que eu não tinha acesso. Tá bom. A gente ficou na varanda enquanto o dia nascia. Eu terminei meu café. Ela ficou de olho no horizonte com aquela expressão que eu ia aprendendo a ler. Parte medo, parte determinação, parte uma coisa sem nome, que era a mistura dos dois. Foi no começo da tarde que eles voltaram. Eu estava na cozinha descascando mandioca quando ouvi o portão. Não o barulho de alguém empurrando devagar como o dia anterior. Dessa vez, foi o barulho de quem não está pedindo licença. Metal batendo em metal. Passos no cascalho da entrada. Mais de um par de passos. Larguei a faca na pia. Fui até a janela da sala. Encostei na parede, olhei pelo ângulo da cortina sem me expor. 3 homens, o mesmo de ontem. O irmão, de chapéu no meio. 2 outros nos lados que eu não tinha visto antes. Um mais velho, com barba por fazer e expressão de quem está acostumado a resolver coisa com o corpo. Outro, mais novo, magro, que ficava levemente atrás dos outros 2. O tipo que segue porque não sabe dizer não. Vinham em direção à varanda sem pressa e sem hesitação. Fui até o quarto de hóspedes. Abri a porta devagar. Ela estava deitada, mas acordada. Os olhos abertos no teto. Eles voltaram. Disse baixo. 3. Ela se levantou imediatamente, mais rápido do que eu esperava com aquela barriga. Instinto de fuga. Pus a mão no ombro dela. Não, você fica aqui. Senhora Teresa. Você fica aqui, Lia. Segurei o olhar dela. Fecha a porta. Não abre para ninguém que não seja eu, entendeu? Ela queria argumentar. Vi isso no rosto, mas viu alguma coisa no meu que fez ela parar. Assentiu. Fechei a porta do quarto. Respirei fundo uma vez. Só uma. Não tem muito tempo para respirar quando precisa agir. Fui até a porta da frente e abri antes que eles chegassem na varanda, porque porta fechada é posição de fraqueza. Porta aberta com mulher de pé no meio é posição de dono. Desci os 2 degraus e me postei no meio da entrada da varanda, com os braços levemente afastados do corpo. Não cruzados. Cruzar braço é nervoso. Afastado é firme. Eles pararam a uns 4 metros de mim. O irmão tirou o chapéu de novo. O mesmo teatro de ontem. Boa tarde, Dona Teresa. Sabia meu nome agora. Tinha perguntado a alguém. Isso me disse que ele tinha feito o trabalho, que não era só intimidação de impulso, era calculado. Boa tarde, respondi. Desculpa incomodar de novo. O sorriso no rosto dele era do tipo que não chega até os olhos. A gente queria só dar uma olhadinha no seu terreno. Simples assim. A senhora não precisa nem se preocupar. Não preciso me preocupar, repeti. Com que exatamente? Com nada. A gente dá uma volta rápida, confirma que está tudo bem por aqui e vai embora. Meu terreno está bem. Com certeza está. Ele deu um passo. Então não tem problema nenhum em deixar a gente dar uma olhada. Eu não movi 1 centímetro. Tem sim. Ele parou. O sorriso não saiu, mas ficou mais tenso nos cantos. Por quê? Porque é minha propriedade e eu não autorizei.
O homem da barba ao lado dele fez um movimento, não grande, só um ajuste de peso de um pé para o outro, que era o tipo de movimento que homem faz quando está se preparando para desconsiderar o que mulher diz. Eu olhei diretamente para ele quando fiz isso, não para o irmão. Olhei nos olhos dele e fiquei olhando até ele ficar quieto de novo. Depois voltei para o irmão. Que menina é essa que vocês estão procurando? Uma jovem que saiu de casa sem avisar a família. A família está preocupada. Na família sua ou dela? Uma pausa pequena, quase imperceptível. Da família do namorado dela, que está muito preocupado. Então, é o namorado que está procurando. Mas não é o namorado que está aqui. Outra pausa, maior dessa vez. Ele me olhou com aquela avaliação fria que eu já tinha visto ontem, tentando entender quanto eu sabia, quanto eu estava blefando, onde estava o ponto fraco. Não tinha ponto fraco. Ou se tinha, ele não ia encontrar naquela tarde. Dona Teresa. A voz dele desceu um tom. Saiu a afabilidade, ficou o aviso. A senhora é uma mulher sozinha aqui. A gente não quer problema com a senhora. Só quer o que veio buscar e vai embora. Simples assim. O coração estava batendo forte, forte demais. Mas batimento cardíaco é interno. Ninguém vê se você não deixa aparecer na voz. E a voz eu controlei. Quando falei, saiu calma. Saiu de um lugar fundo, de um lugar que eu não sabia que ainda existia. Ou talvez soubesse, mas tinha esquecido de acessar. Eu enterrei um filho. O silêncio caiu de uma vez. Os três me olharam, nenhum falou. 9 anos. Deixei isso assentar. Febre. Numa sexta-feira. Quando você perde filho assim, alguma coisa morre junto. Mas alguma coisa nasce também. Olhei para o irmão. Nasce uma mulher que não tem mais medo do que você tem para oferecer. Ninguém se mexeu. Tenho 56 anos. Sou viúva. Moro sozinha nessa propriedade há mais de 30. Dei um passo para frente. Passei por coisa que faria vocês três largarem a farra e irem embora para casa chorar. E eu ainda estou de pé, olhei para cada um dos três, devagar, sem pressa. Então, quando eu digo que ninguém entra aqui sem minha autorização, não é valentia, é informação. O irmão ficou me encarando por um tempo longo. O homem da barba olhou para o chão. O mais novo, lá atrás, já estava com o corpo levemente virado para a saída. O irmão colocou o chapéu. A senhora vai se arrepender, disse. Já me arrependi de muita coisa na vida, respondi. Nenhuma foi de proteger quem precisava de proteção. Ele ficou parado por mais um segundo. Depois virou e foi embora. Os outros dois foram junto, o mais jovem primeiro, o da barba por último. E esse último olhou para mim antes de virar, não com ameaça, mas com alguma coisa que eu não soube nomear na hora. Talvez constrangimento. Fiquei parada até os três saírem pelo portão. Fiquei parada até o barulho dos passos sumir na estrada. Fiquei parada até meu coração voltar ao ritmo normal. Então os joelhos tremeram. Dei 2 passos para trás, sentei no degrau da varanda e coloquei as mãos no rosto por um momento. Só um momento. Só o tempo de sentir o tremor e deixar ele passar. Porque isso é o que a gente não conta quando fala de coragem. O tremor que vem depois. O corpo cobrando o que a cabeça ignorou durante o perigo. A adrenalina que não tem mais para onde ir e sai pelo joelho, pelo queixo, pela mão, que você não consegue segurar quieta. Sacudi as mãos, levantei, entrei. Ela estava do lado de dentro da porta. Não tinha ficado no quarto. Estava ali, encostada na parede do corredor com a mão na barriga e os olhos cheios. Não de medo agora, de outra coisa. Nos olhamos. Eu ouvi tudo, ela disse. Eu sei. Sobre seu filho. Eu sei. Ela abriu a boca. Fechou. Tentou de novo. Por que a senhora fez isso? Fiquei pensando na resposta honesta. Não na resposta bonita, na honesta. Porque alguém precisava fazer, disse por fim. E eu era a única aqui. Ela sacudiu a cabeça devagar, como se essa resposta não fosse suficiente e ao mesmo tempo fosse tudo. Eles vão voltar.
Provavelmente. Com mais gente. Talvez. A senhora não tem medo? Pausei. Tenho, respondi com honestidade. Mas medo não é motivo para fazer a coisa errada. Ela me olhou por um longo tempo. Depois veio até mim, devagar, com aquela barriga enorme, aqueles passos cuidadosos, e me abraçou. Não esperava isso. Fiquei rígida por um segundo, como fica quem não é abraçado há muito tempo e esqueceu como receber. Depois os braços foram sozinhos. A envolveram com cuidado, com aquele cuidado de quem abraça coisa frágil e preciosa. Ela cheirava a sabonete de coco, o meu sabonete, que ela tinha usado. Esse detalhe pequeno me partiu mais do que eu esperava. Obrigada, ela disse no meu ombro. Não respondi, não tinha voz naquele momento. A gente ficou assim por um tempo no corredor escuro da minha casa velha, enquanto lá fora o sol ia descendo e o sítio ficava quieto com aquele silêncio de fim de tarde que não é vazio, que não é solidão, que era, pela primeira vez em muito tempo, simplesmente paz. Mas a paz de sítio é curta. Depois que ela foi descansar, fui até o telefone. O fixo que ainda funciona, que nunca troquei porque Antônio dizia que telefone fixo era mais confiável em tempestade, e fiquei parada com ele na mão por um tempo. Pensei em ligar para o delegado do município. Pensei, descartei, não por desconfiança na lei, mas por conhecimento do interior. Delegado pequeno, família grande, não sabia de que lado ia cair. Pensei na minha vizinha Dora, a mais próxima, uns 2 quilômetros pela estrada. Liguei para Dora. Ela atendeu no segundo toque, como sempre atende. Dora é uma daquelas pessoas que parece estar sempre esperando o telefone tocar. Teresa? Tudo bem? Tudo bem. Menti primeiro, por hábito. Depois corrigi. Na verdade, não. Preciso te contar uma coisa, contei. Não tudo, não os detalhes que não eram meus para contar, mas o suficiente. Havia uma jovem grávida hospedada comigo. Havia homens que tinham vindo 2 vezes. Havia uma situação que podia se complicar. Dora ficou em silêncio o tempo todo que eu falei. Quando terminei, ela disse: "O meu Sebastião vai aí mais tarde." Dora não precisa... "Vai aí mais tarde", repetiu, com aquela firmeza de mulher do interior que não discute, decide. "Ele fica na varanda de noite. Você não está sozinha nisso." Eu quis dizer que estava acostumada com sozinha. Quis dizer que não precisava de ninguém. Quis dizer todas as coisas que aprendi a dizer ao longo de anos de solidão como escudo. Não disse nenhuma. "Obrigada, Dora." "Para com esse obrigada. Você faria o mesmo." Desliguei o telefone e fiquei olhando para a parede por um momento. Faria o mesmo. Claro que faria. Às vezes a gente esquece que ser do jeito que é significa que tem gente que também é assim por perto. Sebastião chegou quando o sol estava se pondo, com uma espingarda velha encostada no ombro e um chapéu gasto na cabeça, do jeito que chega homem do interior quando diz que vai ajudar. Sem cerimônia, sem discurso, sem precisar que expliquem muito. Cumprimentou com um aceno de cabeça, perguntou onde queria que ficasse e foi. Sentou na varanda da frente com a espingarda no colo e a xícara de café que eu levei depois. Naquela noite, pela primeira vez em 2 dias, eu consegui deitar. Não dormi muito, mas deitei. E lá pelas 2 da manhã, quando eu estava naquele sono raso de quem está de guarda mesmo dormindo, ouvi. Não foi barulho de fora dessa vez, foi de dentro. Um gemido longo, baixo, controlado, do jeito que a gente controla quando não quer assustar ninguém, mas o corpo já não obedece mais. Me levantei de um salto. Fui até o quarto, abri a porta e vi Lia sentada na beira da cama, com as 2 mãos espalmadas na barriga, respirando fundo e ritmado pelo nariz, os olhos fechados com concentração. Ela abriu os olhos quando eu entrei e disse, com uma calma que só existe quando o corpo já passou de medo para foco: "Acho que chegou a hora. Tem coisa que não espera. Não espera o momento certo, não espera o lugar certo, não espera você estar preparada ou descansada ou com medo suficientemente domado para funcionar com clareza. Vida é assim.
Morte também, aprendi. As duas chegam quando decidem chegar, e o que a gente pode fazer é estar presente, completamente presente, quando elas aparecem na porta. E naquela madrugada, a vida apareceu na porta. Não metaforicamente, literalmente. Com dor, com pressa, com aquela urgência brutal e sagrada que não tem comparação com nada mais nesse mundo. Entrei no quarto e fechei a porta atrás de mim. Lia estava sentada na beira da cama como eu tinha encontrado. As mãos na barriga, a respiração ritmada, os olhos agora me acompanhando com uma mistura de alívio por não estar sozinha e de medo do que estava por vir. A roupa de cama estava úmida. Entendi na hora. Já rompeu, eu disse. Não perguntei. Faz uns 40 minutos, ela respondeu. Eu não queria te acordar. Olhei para ela. 40 minutos e você não me acordou? Achei que ia passar. Contração não passa, Lia. Contração aumenta. Ela teve a graça de parecer levemente envergonhada, mas não tinha tempo para isso agora. Fui até a janela. Olhei para a varanda da frente. Vi a silhueta de Sebastião sentado na cadeira, imóvel, de guarda. Depois olhei para o quintal dos fundos, escuro, quieto. Os pássaros ainda dormindo, o que significava que não tinha ninguém se movendo pelo terreno. Por enquanto. Voltei para Lia. Quanto tempo entre as contrações? Não sei contar direito. Quando foi a última? Agora, quando você entrou. E antes, ela pensou. Uns 5 minutos? 5 minutos. Isso era trabalho de parto adiantado. Não era começo. Era meio, talvez mais que meio. O bebê, que já estava atrasado 1 semana, tinha escolhido essa noite, essa casa, essa tempestade silenciosa que se armava lá fora, sem chuva, mas com tensão suficiente para encher o ar. Tudo bem, Teresa. Você sabe o que precisa ser feito. Fui para a cozinha. Acendi a luz baixa, não a luz do teto, a luz pequena do balcão, que não aparecia tanto nas janelas. Pus água para ferver. Peguei toalhas limpas do armário, as brancas que guardava para as visitas que nunca mais vinham. Peguei a tesoura de costura que ficava na gaveta e mergulhei numa tigela de água que depois ia ferver. Peguei o álcool, o sabonete, o pano macio que usava para coisas delicadas. A mão não tremeu enquanto eu fazia isso. Essa foi a coisa que me surpreendeu. Esperava o tremor. Esperava o pânico. Mas as mãos foram, pegando, organizando, preparando, com uma calma que não era minha exatamente, que vinha de algum lugar mais fundo que eu, de alguma memória de mulher que a gente herda sem saber de quem. Minha avó tinha parteado 7 filhos em casa. Minha mãe tinha me parteado em casa, antes de me levar para o hospital que ficava longe. Lucas tinha nascido no hospital, rápido, sem complicação. Mas Dora eu tinha ajudado. Lembrei de cada detalhe daquela tarde, como tinha sido diferente de tudo que eu esperava. Mais intenso, mais simples também, de um jeito estranho, mais humano do que qualquer coisa que tinha visto antes ou depois. Voltei para o quarto com os braços cheios. A contração seguinte veio quando eu ainda estava organizando as coisas na cômoda. Lia fechou os olhos e respirou. Inspirou pelo nariz, longa e funda, segurou 1 segundo, soltou pela boca devagar. Alguém tinha ensinado isso a ela. A mãe, talvez. Ou leu em algum lugar. Seja como for, ela sabia respirar na dor, e isso era metade do trabalho. Esperei passar. Quando abri os olhos, eu estava na frente dela. Você está com medo? Perguntei. Sim, isso é normal. Eu sei. Ela pôs a língua no lábio seco. Mas não é só do parto que estou com medo. Não precisou explicar. Eu sabia. O motor na estrada 2 dias atrás. As pegadas na lama. Os 3 homens na varanda da tarde. Sebastião lá fora era um alento, mas era um homem velho, com uma espingarda velha contra gente que parecia organizada e determinada. Uma coisa de cada vez, eu disse. Agora só existe uma coisa. Esse bebê chegando. Mas nada existe essa noite. Ela me olhou por um momento, depois assentiu. Uma coisa de cada vez.
Isso. Me sentei na beira da cama ao lado dela e fiz o que se deve fazer. Examinei, avaliei, tentei entender onde estávamos nesse processo. Não sou médica. Nunca fui. Mas mulher que viveu muito aprende a ler o corpo, o seu e o de quem está na sua frente, com uma fluência que nenhum manual ensina completamente. O bebê estava descendo, estava na posição certa. Isso eu conseguia sentir e ver. A barriga dela tinha mudado de formato desde a tarde, mais baixa, mais projetada para frente, e ela confirmou que a pressão embaixo era diferente de qualquer coisa que tinha sentido antes. Está bem posicionado, eu disse. Você está indo bem. Como a senhora sabe? Porque conheço quando as coisas estão indo mal. Encontrei os olhos dela, e isso não está. A hora seguinte foi assim. Contração, respiração, espera. Contração. Eu ficava ao lado dela. Segurava a mão durante as contrações mais fortes, sem dizer para segurar firme, deixando ela apertar na medida que precisasse. Ela apertava bastante. Não reclamei. Mão de mulher que trabalhou na roça a vida toda aguenta mais do que isso. Entre uma contração e outra, a gente falava. Não planejei isso. Aconteceu. Acho que ela precisava de voz para não ficar sozinha com a dor, e eu precisava de voz para não ficar sozinha com o pensamento. Como era o seu marido? Ela perguntou numa dessas pausas, com a testa ainda úmida do esforço anterior. Antônio. Peguei a toalha úmida e passei na testa dela enquanto falava. Calado. Bom, um dos homens mais quietos que conheci. Mas quando falava, valia a pena ouvir. Não gastava palavra à toa. A senhora amava ele. Não perguntou. Afirmou. Muito, respondi simples. A gente não era daqueles casais que vivem se declarando. Não tinha muito disso no tempo que crescemos, mas era sólido. Era do tipo que você confia com a vida. Você soube logo que era ele? Sorri sem querer. Não. Torci a toalha, passei de novo. Achei ele chato no começo. Muito quieto. Fui acostumando com o silêncio dele. E um dia percebi que o silêncio dele era o lugar mais descansado que eu conhecia. Ela ficou pensando nisso. O Gabriel é assim, disse baixo. Ele não fala muito, mas quando está do lado eu consigo respirar diferente. Então você sabe. Sei. Outra contração, mais longa dessa vez. Ela apertou minha mão com força e respirou com determinação, os dentes fechados, os olhos espremidos. Quando passou, estava com o queixo tremendo levemente. Está chegando perto, eu disse. Sei. Abriu os olhos. Sinto. Quando vier a próxima, você vai sentir vontade de empurrar. Não empurra ainda. Respira primeiro. Eu te falo quando. Tá bom. Você consegue. Ela me olhou com aquele olhar direto, sem véu. A senhora acredita nisso ou está dizendo para eu não entrar em pânico? As duas coisas, respondi com honestidade. Mas principalmente acredito. Ela quase sorriu. Foi nesse momento que eu ouvi. Fora. Longe ainda, mas inconfundível. Motor. O estômago gelou. Mas o rosto eu segurei. Lia me olhou. Tinha ouvido também. Os olhos dela foram para o meu rosto procurar o que eu estava sentindo, que é o que a gente faz quando está com medo e precisa calibrar o medo em alguém mais experiente. Então eu precisava não ter medo no rosto. Fica aqui, disse com voz tranquila. Não se move, cuida da respiração. Me levantei. Fui até a janela do quarto que dava para o lado da estrada. Me encostei na parede, olhei pelo ângulo, sem acender luz nenhuma. Faróis, na estrada. 2 carros dessa vez, parados. O coração bateu forte uma vez, só uma, como um sinal. Depois eu deixei quieto. Coração pode bater quanto quiser, cabeça precisa estar clara. Fui até a varanda pelos fundos, rodeei a casa por fora no escuro, cheguei até onde Sebastião estava sentado. Ele já estava de pé com a espingarda na mão. Vi. Ele disse baixo, sem que eu precisasse falar. 2 carros, não sei quantos homens. Quantos você acha?
o suficiente para ele se sentir seguro de vir de noite. Sebastião era um homem de poucas palavras, parecido com Antônio nessa economia, o que sempre me fez gostar dele. Ficou olhando para os faróis na estrada por um tempo. Eles não sabem quantos somos aqui, ele disse. Não sabem. Então a gente não conta. Entendi o que ele quis dizer. Vou ligar para o delegado, disse. Liga para o Ferreira direto. Ferreira era o filho do delegado, que trabalhava na viatura e morava a uns 7 quilômetros. O velho é lento, o Ferreira não. Voltei para dentro, peguei o telefone, liguei para o Ferreira. Ele atendeu grogue de sono, mas acordou rápido quando falei o essencial. Mulher em trabalho de parto, homens na propriedade, situação de risco. Disse que estava saindo. Desliguei e voltei para o quarto. Lia tinha tido outra contração sozinha enquanto eu estava fora. Estava curvada na beira da cama, com as mãos espalmadas no colchão, respirando fundo. Quando me ouviu entrar, olhou para cima. Quem está lá fora? Sebastião está de guarda. Chamei reforço. Sentei na frente dela. Agora você vai me ouvir com atenção. Tô ouvindo. O que está acontecendo lá fora não pode entrar aqui. Esse quarto, essa cama, você e esse bebê, isso é o único mundo que existe agora. Entendeu? E se eles entrarem? Não vão entrar, mas se entrarem... Segurei os 2 ombros dela com firmeza, não com brutalidade. Firmeza. Lia, olha para mim. Ela olhou. Esse bebê está chegando agora. Nada mais importa. Mais nada. Você vai ter esse filho, e ele vai ser saudável e vai estar nos seus braços antes do sol nascer. Isso é o que vai acontecer. Os olhos dela encheram. Como a senhora tem tanta certeza? Não tenho, disse. Mas é nisso que eu estou apostando. E você também vai apostar comigo. Uma lágrima desceu. Ela deixou. Depois respirou fundo. Tá bom, aposto junto. A próxima contração veio forte e longa. A mais forte até então. Ela gemeu fundo. Não conseguiu segurar. Apertou minha mão com as 2 mãos dela, todo o corpo se contraindo com aquele esforço involuntário, primitivo, que o corpo faz porque sabe o que está fazendo, mesmo quando a cabeça está perdida. Respira, eu disse. Respira. Isso. Assim. Você está indo bem. Quando passou, ela estava exausta. Olheira funda, lábio tremendo, cabelo colado na testa. Já chegou, eu disse. Na próxima, você pode empurrar. Ela assentiu com os olhos fechados. Lá fora, ouvi o portão. Não o Ferreira, cedo demais para ser ele. Era outro som, voz, masculina, mais de uma. Ouvi Sebastião responder, voz firme, sem recuar. Ouvi o troco, não me mexi, porque naquele quarto havia uma coisa mais urgente do que qualquer ameaça do lado de fora. A próxima contração chegou como uma onda alta, a maior de todas, inconfundível. Agora, eu disse. Empurra agora, Lia. Ela empurrou. Gritou, não de medo, de esforço. Um grito baixo, comprimido entre os dentes, que era ao mesmo tempo o som mais humano e mais poderoso que eu já ouvi. Lá fora, a voz de Sebastião subiu. Lá fora, ouvi o motor de outro carro chegando. Esse sim podia ser o Ferreira, mas eu não estava lá fora, estava aqui. De novo, eu disse. Mais uma vez. Você está lá, Lia. Você está lá. Ela empurrou de novo com tudo que tinha. E então, o silêncio dentro do quarto durou exatamente 1 segundo. 1 segundo em que o mundo inteiro pareceu prender a respiração. E depois rasgou. Um choro. Forte, indignado, vivo. Do tipo que não pede licença. Do tipo que anuncia, aqui estou. Existo. Contem comigo. Minhas mãos tremiam agora. Tremiam de verdade, sem controle, mas seguravam firme. Segurei aquele peso pequeno e quente e perfeitamente formado com um cuidado que foi além de mim, que foi de todas as mulheres que já seguraram um recém-nascido e entenderam na hora, sem explicação, sem manual, que estava segurando o que há de mais importante no mundo. É um menino, eu disse. A voz saiu diferente, grossa, quebrada no meio.
Lia estava chorando antes mesmo de eu terminar a frase. Um choro diferente de tudo que tinha chorado naqueles 2 dias. Não era choro de medo. Não era choro de exaustão. Era choro de chegada. Envolvi o menino na toalha branca e o coloquei nos braços dela com o cuidado de quem coloca coisa sagrada no lugar que sempre foi seu. Ela o recebeu com os 2 braços, puxou para o peito, curvou o rosto sobre ele e ficou assim, simplesmente assim. Eu me levantei devagar, fui até a janela, olhei para fora. Havia uma viatura parada na estrada, com a luz girando, azul e vermelho riscando o escuro do começo da madrugada. Ferreira tinha chegado. Os 2 carros dos homens estavam lá também, parados, com gente do lado de fora, conversando com o Ferreira e com Sebastião. Não havia violência. Havia conversa tensa, aquela conversa que acontece quando quem veio para intimidar se depara com lei, do lado de quem não deveria ter lei. Virei para o quarto. Lia tinha os olhos fechados com o bebê no peito. O menino tinha parado de chorar. Estava quieto naquele calor dela, que era o único calor que já conhecia. Me sentei na cadeira do canto do quarto. E ali, naquele quarto simples, com paredes de cal descascando e cortina de chita passada, com a luz baixa do abajur velho que era de Antônio, com o cheiro de lenha ainda vindo da cozinha e o azul e vermelho da viatura piscando pela janela, chorei. Chorei do jeito que a gente chora quando segurou por tempo demais, sem barulho, sem drama, com o cotovelo no joelho e a testa na mão, os ombros subindo e descendo, as lágrimas indo e não sendo seguradas porque não havia mais razão para segurar. Chorei por Lucas, chorei por Antônio, chorei por todos os anos de silêncio nessa casa que era grande demais. E chorei também, de um jeito que não sei nomear até hoje, de alguma coisa que só posso chamar de gratidão. Gratidão estranha, não planejada, pelo galinheiro que tinha portão frouxo, pela chuva que tinha caído naquela noite, pelo barulho que eu tinha ido verificar em vez de ficar dentro, pelo papel dobrado no bolso do casaco, pelo menino que estava ali, vivo, respirando, nos braços da mãe. Enxuguei o rosto quando parei, levantei. Fui até a pia do banheiro, lavei o rosto com água fria, me olhei no espelho por um segundo, olhos vermelhos, cabelo solto e despenteado, rosto de mulher que acabou de passar por alguma coisa que vai levar um tempo para entender. Voltei para o quarto. Lia tinha aberto os olhos. Me olhou. A senhora estava chorando, disse. Não era acusação, era observação gentil. Estava. Tia, por quê? Olhei para o menino no colo dela, tão pequeno, tão inteiro, com aquela testa franzida de recém-nascido que parece que está pensando coisas sérias sobre o mundo novo onde chegou. Às vezes, a gente chora quando a coisa é boa, disse. Ela olhou para o filho, depois olhou para mim. Como a gente vai chamar ele? Eu abri a boca para dizer que não era decisão minha, que era dela, que era do pai quando aparecesse. Mas ela continuou antes que eu falasse. A senhora pode sugerir, se quiser. Fiquei em silêncio por um momento. Pensei em Lucas, pensei em Antônio. Pensei naquela casa que por uma noite tinha sido mais do que paredes e telhado. Não sou eu quem deve escolher, disse com cuidado. Mas se me perguntar o que sinto quando olho para ele, pergunto. Ele parece alguém que sobreviveu a alguma coisa. Pausei. E que vai fazer muito com isso. Ela olhou para o filho com aquele olhar de mãe que é impossível de descrever para quem nunca viu. Completo, fundo, antigo. Então o nome tem que ser forte, ela disse baixo. Tem. Do lado de fora os motores foram ligando, os carros foram embora, a viatura ficou ainda um pouco, depois também foi. Sebastião bateu levinho na janela. 2 batidas curtas, nosso combinado de que estava tudo resolvido por agora. Bati de volta. A casa ficou quieta, quieta do jeito certo. O sol nasceu sem pedir permissão. É o que ele faz. Todo dia, independente do que aconteceu na noite anterior, independente de quanta dor, de quanto medo, de quantas lágrimas foram derramadas enquanto o mundo estava escuro.
O sol não consulta ninguém. Ele simplesmente aparece no horizonte com aquela luz primeira que é diferente de qualquer outra luz do dia, mais suave, mais dourada, como se o mundo estivesse sendo criado de novo pela primeira vez. Sempre achei isso cruel quando estava de luto. Naquela manhã, achei bonito. Fiquei na varanda vendo o dia nascer com uma xícara de café nas mãos e um cansaço no corpo que era diferente do cansaço comum. Não era o cansaço vazio de quem trabalhou sem propósito. Era o cansaço cheio de quem usou tudo que tinha e usou bem. Cada músculo doía. Os joelhos reclamavam de ter ficado tanto tempo no chão de cimento do quarto. As costas lembravam das horas curvadas. As mãos, curiosamente, não doíam. Só formigavam levemente, como se ainda guardassem o calor daquele peso pequeno que tinham segurado. Sebastião tinha ido embora antes do sol nascer, com aquele jeito de homem do campo que não espera agradecimento, porque não fez por agradecimento. Só disse, antes de sair pelo portão, que avisava a Dora. Disse isso como quem diz que vai dar recado simples, não como quem passou a noite de vigia numa propriedade com ameaça real do lado de fora. Dei a ele os ovos que tinha separado antes, os maiores, uma dúzia. Ele foi embora com eles debaixo do braço sem dizer mais nada. Do quarto vinha silêncio. Bom silêncio. O silêncio de quem finalmente dormiu de verdade, com o filho no peito, depois de uma noite que tinha exigido tudo. Tomei o café devagar. Deixei o amanhecer fazer o trabalho dele. Dora chegou às 7 da manhã com uma panela de caldo de galinha e uma expressão de quem não dormiu muito, mas não ia comentar sobre isso. Entrou sem cerimônia, como sempre entra. Pessoas que são realmente suas amigas não pedem licença na porta, sabem que são bem-vindas e entram. E isso é um privilégio raro que só se entende quando se tem. Deixou a panela no fogão, me olhou de cima a baixo. Você parece que brigou com o mundo. Quase isso. Como está ela? Dormindo. O bebê também. Dora fechou os olhos por um segundo. Não de alívio exatamente, de algo mais fundo. Quando abriu, havia uma luminosidade no rosto dela que me fez lembrar por que eu gostava tanto dessa mulher. Um menino? Ela perguntou baixo. Um menino. Ela assentiu várias vezes, devagar, como quem confirma algo que já sabia ou esperava. Café. Ela disse então com a objetividade de quem encerra o assunto emocional e parte para o prático. Você já tomou? 2. Então toma mais um. Senta. Sentei. Dora conhecia minha cozinha como conhecia a própria. Sabia onde ficava o açúcar, onde ficava a colher grande, onde eu guardava o pão. Moveu-se pelo espaço com aquela familiaridade que só os anos constroem entre duas pessoas. Sentou na minha frente com 2 xícaras. Me conta, ela disse. Contei, do começo, do barulho no galinheiro, do pano na lama, do rosto pálido iluminado pela lanterna, do papel dobrado no bolso, dos faróis na estrada, das pegadas, do homem com chapéu e sorriso falso, dos 3 na varanda, da espingarda velha do Sebastião, do Ferreira chegando de madrugada com a viatura, enquanto eu estava dentro segurando a vida chegando ao mundo. Dora me ouviu sem interromper uma vez. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um momento. E agora? Ela perguntou. O que acontece com ela? Não sei ainda. O pai do bebê sabe? Não sei se sabe que nasceu. Não sei se sabe onde ela está. Dora mexeu o café sem beber, pensativa. Esse irmão vai voltar, Teresa. Sei. O Ferreira não pode ficar aqui todo dia. Sei. Você precisa pensar no que vem depois. Sei, Dora. Olhei para ela. Mas agora ainda não. Agora ela precisa descansar. O bebê precisa estar bem. E eu preciso de mais um café. Dora olhou para mim por um segundo. Depois riu. Não gargalhada, aquele riso baixo e genuíno de amiga velha que reconhece quando a outra está dizendo a coisa certa do jeito errado. Então toma o café, ela disse. Foi Dora quem ouviu primeiro.
Estávamos ainda na mesa quando ela levantou a cabeça devagar, aquele gesto de animal que capta algo antes do ouvido consciente processar. Motor, ela disse baixo. Eu já estava de pé. Fui até a janela. Era um carro que eu não tinha visto antes. Não os carros escuros de ontem, não a viatura do Ferreira, um carro menor, mais velho, poeira da estrada de terra cobrindo a lataria. Entrou pelo portão devagar, inseguro, como quem não tem certeza se deve entrar ou não. Parou no meio do quintal. A porta do motorista abriu. O homem que saiu era jovem, mais jovem do que eu esperava. 20 e poucos anos, talvez, com aquela magreza de quem está sob tensão há dias e não está dormindo. Cabelo escuro, desarrumado. Roupa amassada, como se tivesse dormido nela ou não tivesse dormido nada. Olhos que varreram o quintal com uma urgência que eu reconheci imediatamente. Não a urgência fria do irmão, não aquela calma calculada de predador. Era a urgência quente de quem está desesperado de verdade. Ele me viu na janela. Ficou parado por um momento. Depois caminhou em direção à varanda com passos que eram ao mesmo tempo apressados e hesitantes, como quem precisa muito chegar, mas não sabe o que vai encontrar quando chegar. Saí para a varanda antes que ele subisse os degraus. Nos olhamos. De perto, era mais jovem ainda, e mais destruído do que pareceu à distância. Olheiras fundas, barba de dias, os olhos vermelhos de quem chorou ou de quem não dormiu. Provavelmente as duas coisas. Eu sou Gabriel, ele disse. A voz saiu rouca, como se tivesse passado dias sem usar. Não disse nada ainda. Fiquei esperando. Eu sou o pai. Engoliu seco. Eu preciso saber se ela está bem. Se eles... Parou. Recomeçou. Alguém me disse que você a ajudou, por favor. Eu só preciso saber se ela está bem. Olhei para ele por um tempo. Às vezes você olha para uma pessoa e lê tudo o que precisa ler sem que ela diga mais nada. Não é dom, é atenção. É o acúmulo de anos observando gente, lendo o que fica por trás do que é dito, o que aparece no corpo quando a boca ainda está tentando formular. O que eu li nele foi isso. Um rapaz que tinha se assustado, que tinha recuado quando deveria ter avançado, que estava carregando esse peso com uma culpa que ele não estava escondendo nem tentando justificar. Não tinha defesa no rosto dele. Tinha só o que havia. Ela está bem, eu disse. O alívio que passou pelo rosto dele foi físico. Os ombros desceram, os pulmões soltaram um ar que parecia preso faz tempo. Graças a Deus, ele disse baixo. O bebê também. Ele piscou. Piscou de novo. O bebê, repetiu, como se a palavra não tivesse chegado completamente. Nasceu essa madrugada. Pausei. Um menino. Gabriel colocou a mão na boca. Ficou assim por uns segundos. A mão na boca, os olhos fechando devagar, aquela expressão de homem que está tentando conter alguma coisa grande demais para caber no rosto. Quando abriu os olhos, estavam molhados. Posso ver ela? Olhei para ele uma vez mais. Último exame. Pode, disse, mas antes você me ouve. Ele assentiu imediatamente. Ela passou por muita coisa nos últimos dias. Sozinha, com medo. Grávida e a pé numa estrada de terra, enquanto o homem da sua família estava atrás dela. Ele não desviou o olhar. Deixou cada palavra chegar. Ela não deve satisfação a você pelo que fez para sobreviver. Você entrou nessa casa com respeito pelo que ela passou. E você sai daqui sabendo que enquanto esse bebê existir no mundo, a mãe dele merece ser tratada como o que é. A pessoa que trouxe seu filho ao mundo sozinha quando precisava de você. A voz não saiu com raiva. Saiu com clareza. Que é diferente. Gabriel não se defendeu. Não explicou. Não apresentou contexto. Disse apenas, a senhora tem razão. Em tudo. Deixei um momento de silêncio. Entra. Fui na frente. Bati levinho na porta do quarto de hóspedes. 2 batidas suaves. Lia, tem alguém aqui. Silêncio por um momento. Depois a voz dela, ainda grossa de sono. Quem?
Abri a porta um palmo, olhei para dentro. Ela estava recostada nos travesseiros com o bebê no colo. A luz da manhã entrando pela cortina de chita e caindo exatamente naquele canto da cama, com aquela generosidade que a luz da manhã tem às vezes. O menino dormia com a boca semiaberta, o punho fechado pertinho do rosto, alheio ao mundo. Quando ela me viu na porta, me olhou com a pergunta no rosto. Abri a porta de vez. Gabriel estava atrás de mim. O momento em que os dois se viram durou o tempo de um segundo e durou uma eternidade. Essas duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Aprendi isso. O rosto dela passou por 10 expressões que eu não vou tentar nomear, porque não tenho palavras suficientes, e não era meu momento para observar com atenção. Era o momento deles. Ele entrou devagar. Parou na beirada da cama. Olhava para o bebê. Os olhos dele, que já estavam cheios desde o quintal, transbordaram sem fazer barulho, daquele jeito que homem chora quando finalmente para de tentar não chorar. Lia, ele disse, só o nome, só isso. Ela não respondeu com palavra. Estendeu o bebê para ele com os 2 braços. Ele ficou parado por um segundo. Aquele segundo de quem está com medo de pegar, de quem acha que não merece ainda, ou de quem simplesmente nunca segurou um recém-nascido e não sabe como. Apoia a cabeça, eu disse da porta. Ele olhou para mim. Assentiu. Pegou o filho com os 2 braços, cabeça apoiada no cotovelo, o peso pequeno no peito. Olhou para o rosto do menino de perto. Aquela testa franzida, aquele nariz mínimo, aquela boca que mesmo dormindo faz movimentos como se estivesse ensaiando o mundo, e desabou. Não foi o choro contido do quintal. Foi diferente, fundo, do peito, daqueles choros que a gente não escolhe e não controla, que vem de um lugar que a gente nem sabia que existia até o momento em que algo toca lá. Recuei. Fechei a porta quase completamente. Dora estava no corredor atrás de mim. Me olhou. Dei de ombros. Não de indiferença, de quem diz que algumas coisas precisam de porta fechada para acontecer do jeito certo. Fomos para a cozinha. Eles ficaram 1 hora naquele quarto. Eu e Dora ficamos na cozinha. Ela requentou o caldo. Eu fiz mais café. A gente falou de outras coisas, da horta dela, da chuva da semana anterior, do telhado do galpão do Sebastião que precisava de remendo. Falamos de coisas pequenas, do jeito que se faz quando as coisas grandes precisam de espaço para se resolver sozinhas no quarto ao lado. Quando a porta do quarto abriu, foi Gabriel quem saiu primeiro. Veio direto até a cozinha. Parou na entrada. "Posso?" perguntou para mim. "Senta." Ele sentou. Dora colocou um caldo na frente dele sem perguntar. Ele murmurou obrigado e ficou com as mãos em volta do copo, olhando para o líquido. "Como você soube que ela estava aqui?" perguntei. "O Ferreira." Levantou os olhos. "Ele conhece um rapaz que trabalha com meu pai. Passou o recado de madrugada. Eu vim assim que pude." "Seu irmão sabe onde você está?" Uma sombra passou no rosto dele. "Sabe. Então ele vai vir." "Vai." Ele não desviou. "Mas dessa vez eu estou aqui." Olhei para ele. "Antes você não estava." "Não estava." A voz não vacilou, mas o olhar desceu por um segundo. "Eu tive medo. Minha família, meu irmão especialmente. É difícil explicar como é quando você cresceu num lugar onde a voz dele sempre foi a última. Desde criança, você aprende que questionar tem custo. Tem custo não questionar também," disse. "Tem." Olhou para mim. "Aprendi isso tarde, mais tarde do que devia." Ficamos em silêncio por um momento. "Você vai ficar com ela?" perguntei diretamente. "Com os dois?" "Sim." Sem hesitação dessa vez. Sem hesitação. E havia algo na voz dele que era diferente do rapaz hesitante que tinha entrado pelo portão. Como se as últimas horas, o filho nos braços, o choro que não conteve, talvez a conversa no quarto que eu não ouvi, tivessem reordenado alguma coisa interna que estava no lugar errado fazia tempo. Eu não vou mais ter medo do meu irmão. Não quando o preço é eles dois.
Dora me olhou de soslaio. Eu fingi não ver. Caldo, eu disse para Gabriel. Bebe antes de esfriar. Ele bebeu. O irmão chegou no começo da tarde. Dessa vez veio sozinho. Não 2 carros, não 3 homens. Só ele, com o chapéu de couro e a bota de solado chevron e aquela calma de predador que eu já conhecia. Mas alguma coisa era diferente. A calma estava levemente rachada. Acho que ele não esperava encontrar o carro do Gabriel no quintal. Gabriel foi até o portão antes que eu precisasse me mexer. Saiu de dentro de casa e foi ao encontro do irmão no quintal com aqueles passos que eram de outra pessoa. Não do rapaz destruído que tinha chegado de manhã, mas de alguém que tinha tomado uma decisão e estava caminhando em direção a ela sem olhar para trás. Fiquei na varanda. Não ouvi tudo o que foi dito. Falavam baixo e havia distância suficiente. Mas ouvi o suficiente. Ouvi o irmão levantar a voz uma vez, o tom que reconheci. Autoridade familiar, aquele tipo de autoridade que funciona porque sempre funcionou, e a pessoa nunca imaginou que um dia pudesse não funcionar mais. Ouvi Gabriel responder, mais baixo que o irmão, mas firme, sem recuar. O irmão gesticulou. Gabriel não gesticulou. Ficou parado, de pé, ouvindo e respondendo, como uma parede que deixa a onda bater e não se move. Depois de um tempo, não sei quanto, o tempo em situações assim não funciona normal, o irmão olhou na direção da varanda. Olhou para mim. Eu o olhei de volta, sem cruzar braços, sem gesticular, só de pé nos olhos dele, como na tarde anterior. Ele olhou por um tempo, depois desviou primeiro. Disse alguma coisa para Gabriel. Curta, última. Gabriel respondeu. Também curta. E o irmão foi embora, sem bater no portão, sem ameaça de saída, sem o cartão de recompensa dessa vez. Foi embora do jeito que vai quem percebeu que o que veio buscar não existe mais da forma que esperava encontrar. Gabriel ficou parado no quintal por um momento depois que o carro sumiu na estrada. De costas para mim, olhando para o portão aberto. Depois virou. Me olhou da distância do quintal. Abriu a boca, fechou, abriu de novo. Obrigado não é suficiente, ele disse finalmente. Eu sei que não é. Não precisa ser suficiente, respondi. Precisa ser verdadeiro. É verdadeiro. Então chega. Ele assentiu devagar. Voltou para dentro. Naquela tarde, pela primeira vez em 2 dias, a casa ficou quieta do jeito simples. Não do jeito tenso de quem está esperando barulho, mas do jeito comum de casa que tem gente dentro. Dora foi embora depois do almoço, com a panela vazia e a promessa de voltar no dia seguinte. Saiu pelo portão com aquele andar seu, sem cerimônia. E eu fiquei olhando até ela sumir na curva da estrada, com aquele aperto no peito que é gratidão, misturada com afeto e um pouco de vergonha de não ter percebido antes o quanto aquela amizade era importante. Gabriel ficou. Instalou-se na sala com uma quietude que me pareceu genuína. Não estava tentando impressionar, nem estava tentando ocupar espaço que não era seu. Ficou no canto, perto da Lia, presente sem sufocar. Fui para a horta no fim da tarde, como sempre vou. Arranquei erva daninha, reguei o coentro, fiquei de joelhos na terra úmida com as mãos na terra escura que cheira a vida e a trabalho, e fiquei assim por um tempo que não sei medir. Pensei em tudo e em nada. Pensei em como 2 dias podem mudar completamente a arquitetura de uma vida. Não a estrutura física. A casa estava igual, a horta estava igual. O galinheiro estava igual com as galinhas que iam e vinham sem se importar com drama humano nenhum. A estrutura interna, o jeito que o silêncio soava, o jeito que eu me via dentro desse espaço. Antes de quinta-feira à noite, eu era uma mulher que resistia. Agora, era uma mulher que tinha feito alguma coisa. Existe diferença entre as duas. Resistir é aguentar. Fazer é escolher. Levantei, limpei as mãos na calça, olhei para o pôr do sol que estava começando a pintar o horizonte de laranja e ouvi, vindo da casa, um som que não ouvia nessa direção faz muito tempo. Voz. Mais de uma voz.
Gabriel dizendo alguma coisa, a voz baixa e séria de homem. Lia respondendo mais aguda, e no meio das duas vozes, sobrepondo-se as duas, cortando o ar com aquela autoridade absoluta de quem acabou de chegar no mundo e ainda não aprendeu que deveria ser discreto, o choro do menino. Fiquei parada ouvindo por um momento. Depois sorri. O sol foi descendo. E a minha casa, grande demais para uma pessoa só, silenciosa demais faz tempo, foi enchendo daquele som que eu tinha esquecido como era, mas que o corpo reconhece antes da memória. O som de vida. Eles foram embora numa manhã de quinta-feira, exatamente uma semana depois da chuva que tinha trazido tudo isso. O portão aberto, o pano na lama, o rosto pálido iluminado pela minha lanterna velha. 7 dias que tinham sido mais densos que muitos anos anteriores, daqueles 7 dias que a gente sabe, enquanto ainda está dentro deles, que vão deixar marca. Ajudei Lia a arrumar as coisas de manhã cedo. Não tinha muito para arrumar. Ela tinha chegado com o que cabia nos bolsos e nas costas, e o bebê tinha chegado só com ele mesmo, que era mais do que suficiente. Gabriel tinha trazido uma sacola com algumas peças de roupa que Dora tinha separado. Dora, que tem 3 filhos crescidos e guarda tudo, que é o tipo de mulher que nunca joga fora roupa de bebê, porque algum dia alguém vai precisar, e dessa vez alguém precisou. Enrolei o menino numa mantinha de crochê que era minha. Não pensei antes de pegar. Minha mão foi até a gaveta do armário do corredor. A gaveta de baixo, onde eu guardo as coisas que não uso, mas não consigo jogar fora. E tirou a mantinha azul sem que eu mandasse. Crochê da minha mãe. Guardada faz décadas. Lavada todo ano sem motivo aparente, esperando por um propósito que eu tinha desistido de imaginar. Enrolei o bebê nela com cuidado. Lia me olhou quando fiz isso. Não disse nada. Só me olhou com aquele jeito dela, direta, funda, sem véu. Fica com ele, eu disse. Está esperando por ele faz tempo, só eu não sabia. Ela abriu a boca. Não agradece, cortei antes que ela pudesse. Vai me fazer passar vergonha. Ela fechou a boca. Os olhos ficaram brilhando, mas ela não deixou cair, porque Lia era assim. Segurava até o último momento, com aquela força quieta que eu tinha aprendido a reconhecer como a versão dela da minha própria teimosia. Me identifiquei com ela desde o começo sem perceber. Só fui entender isso depois. Gabriel carregou a sacola. Lia ficou com o bebê. Os 3 foram até o carro devagar, não com pressa de quem quer ir embora, com aquela lentidão de quem está saindo de um lugar que significa alguma coisa e sabe que não devia se apressar. Eu fui junto até o portão. Paramos ali. O sol ainda estava baixo, a luz daquela hora dourada e inclinada, o ar fresco com cheiro de terra molhada da chuva da noite anterior. Menor, essa, sem tempestade. Só uma chuva mansa que tinha caído enquanto todos dormiam. Gabriel me olhou. Quando as coisas se acomodarem, disse, eu volto. Com ela, com ele, a gente volta. Não precisa prometer. Não estou prometendo por obrigação. Me olhou direto. Estou prometendo porque é o que quero fazer. Assentei. Aceitei. Às vezes, recusar o que as pessoas oferecem de verdade é descortesia, não humildade. Ele estendeu a mão. Eu peguei. Ele apertou com as 2 mãos em volta da minha. Aquele aperto que não é de cumprimento formal. É de gente que passou por coisa junta e sabe disso. Depois foi até o carro. Lia ficou. Ficamos frente a frente no portão, com o bebê entre os 2 braços dela, embrulhado na mantinha azul que era da minha mãe, e agora era dele. Ela estava mais saudável do que quando chegou. O rosto com mais cor, os olhos com menos peso, o corpo ainda doendo do parto, mas já de outro jeito, já o jeito de quem está se refazendo em vez de se despedaçando. Como vai chamar ele? Perguntei. Ela olhou para o bebê por um momento, depois olhou para mim. A gente decidiu juntos, disse. Vai se chamar Antônio. Eu não esperava isso, não esperava e não me preparei, e então não tive tempo de segurar.
O que eu levei a vida toda aprendendo a segurar, o choro que fica atrás dos olhos esperando brecha, encontrou a brecha e veio. Não foi muito, não foi drama. Foram algumas lágrimas que escorregaram rápido pelo canto dos olhos antes que eu conseguisse piscar para conter. Você não precisava, disse com a voz que sai assim quando a gente está tentando manter o controle e quase consegue. Não precisava. Ela concordou. Mas era o nome certo. Pausa. Você salvou nós dois, Teresa. Não só pondo a gente dentro de casa, mas do jeito que você faz as coisas, do jeito que você é. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Ela sacudiu a cabeça devagar. Não, disse simples. Não é o que qualquer pessoa faria. Se fosse, eu não teria dormido 3 noites num celeiro tentando não ser encontrada antes de chegar aqui. Fiquei quieta com isso. Tem muita porta fechada no mundo, ela disse. A sua estava aberta. Olhei para ela. Olhei para o bebê, Antônio, que estava dormindo com aquela indiferença absoluta de recém-nascido, alheio ao significado do próprio nome, alheio ao peso daquela manhã. Vai com Deus, eu disse. Era tudo que tinha. Ela me abraçou. Com um braço só, o outro segurando o filho, mas com uma força que não precisava dos 2 braços para ser completa. Eu abracei de volta. Depois ela foi. Entrou no carro. Gabriel olhou para mim uma última vez pela janela aberta e assentiu. Esse assentimento de homem que não tem mais palavras, mas precisa que a outra pessoa saiba que está sendo visto. Eu assentei de volta. O carro saiu devagar pela estrada de terra, levantando uma poeirinha fina que o sol da manhã atravessou e fez brilhar. Fiquei parada no portão até sumir na curva. Depois que eles foram, fiz o que sempre faço. Fui alimentar as galinhas. Peguei o milho no pote de alumínio, que fica pendurado no prego atrás da porta dos fundos. Fui até o galinheiro, abri o portão. Esse portão que eu agora ia apertar bem a trava antes de dormir, diferente de antes, com uma atenção diferente, e joguei o milho no chão de terra batida. Elas vieram todas correndo, do jeito que vem todo dia, com aquela urgência cômica e aquela gratidão simples que continua sendo a coisa mais honesta que conheço. Fiquei ali parada por um tempo, olhando para as galinhas, olhando para o canto onde ela tinha ficado encolhida, com o pano encharcado grudado na lama, abraçando a barriga no escuro. O lugar estava limpo agora, seco. A lama da chuva tinha endurecido e rachado com o sol dos dias seguintes, e as pegadas, as dela, as minhas, as do homem com bota de chevron, tinham sumido com a chuva mansa da noite anterior, como se não tivesse acontecido. Mas aconteceu. Aconteceu e ficou. Não na lama, não no cimento, não em nenhum lugar físico que a chuva pudesse apagar. Ficou no lugar que as coisas que importam de verdade ficam, que não tem nome exato, mas que a gente aponta para o peito quando tenta descrever. Fechei o portão do galinheiro, apertei a trava e fui. Os dias que se seguiram foram iguais aos de antes, na estrutura, na rotina, na sequência de café e horta e galinha e varanda e silêncio. Mas eram diferentes. Demorei uns dias para entender a diferença e quando entendi, tive dificuldade de nomear. Não era alegria exatamente, não era o tipo de leveza que a gente sente quando algo bom acontece e vai embora. Era mais fundo e mais quieto do que alegria. Era a sensação de ter sido usada da forma certa, que é diferente de ser usada, completamente diferente. Ser usada é quando alguém toma o que você tem sem ver quem você é. Ser usada da forma certa é quando o que você tem, o que a vida dura ensinou, o que as perdas construíram sem pedir sua opinião, o que você acumulou sobrevivendo e não percebeu que era acúmulo, serve para algo que importa. 56 anos de coisas difíceis. O filho de 9 anos com febre numa sexta. O marido caindo na cozinha numa terça. Os irmãos que foram e não voltaram. Os anos de silêncio nessa casa grande.
O aprender a engolir, a resistir, a ficar de pé, não por coragem, mas por teimosia, não por força, mas por falta de alternativa. Eu tinha levado tudo isso como peso, carregado nas costas, ano após ano, sem perceber que peso e sustentação podem ser a mesma coisa dependendo de como você está de pé. O que me manteve de pé na varanda, na frente daqueles 3 homens, não foi coragem nova. Foi o acúmulo daquelas perdas todas. Foi Lucas que me ensinou que existe coisa pior do que confronto. Foi Antônio que me ensinou que silêncio firme é mais poderoso que voz alta. Foi cada ano, sozinha, que me ensinou que eu era capaz de mais do que achava. Porque quando não tem ninguém, você faz. E quando você faz, aprende o que consegue. Levei anos me vendo como sobra. Sobra de família que foi embora. Sobra de casamento que acabou cedo demais. Sobra de maternidade interrompida. Uma mulher que tinha ficado para trás enquanto o mundo seguia. Mas sobra não vai até o galinheiro na chuva. Sobra não mente para homem de bota-cara no quintal. Sobra não fica na frente da porta com os joelhos tremendo por dentro e a voz calma por fora. Sobra não segura a vida chegando ao mundo com as mãos que tremem depois, mas que na hora não tremem. Dora veio na semana seguinte, como prometeu. Trouxe bolo de milho e a sobrinha dela, que estava de visita, uma moça de cidade que ficou o tempo todo olhando para o sítio com aquela expressão de quem não entende como alguém vive longe de tudo. Depois que Dora foi embora, fui sentar na varanda. O sol estava descendo no horizonte do jeito que só o interior permite ver. Sem prédio, sem fio de luz cortando, só o céu aberto e a paleta inteira do pôr do sol se abrindo lá na frente, como se fosse especialmente para mim. Pensei em Antônio, não com a dor de sempre, com algo diferente, com uma ternura que tinha arestas mais suaves. Pensei no menino que ia crescer com esse nome, que nunca ia saber de um homem quieto, que tomava café fraco e ficava nessa mesma varanda olhando esse mesmo horizonte, que ia crescer com o nome e não com a história por trás dele. E me pareceu certo assim. Nomes carregam mais do que as histórias que a gente conta sobre eles. Carregam o que não se conta também. E alguma coisa daquele Antônio meu ia junto com aquele menino pelo mundo sem que ele soubesse. E isso era uma forma de continuação que eu não tinha previsto e que não precisei entender completamente para aceitar. Peguei a xícara, tomei o café que estava frio, não me levantei para esquentar. Café frio na varanda com pôr do sol assim é café bom do mesmo jeito. O telefonema veio 1 mês depois. Número que não estava na agenda. Atendi sem expectativa. Dona Teresa? A voz era dela, mais descansada, mais inteira. Lia. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. E vocês? Uma pausa pequena, do tipo que precede boa notícia. A gente achou um lugar. Pequeno, mas é nosso. Gabriel está trabalhando. O Antônio está... E aí a voz dela mudou daquele jeito que voz de mãe muda quando fala do filho, que não tem comparação com nenhuma outra mudança de voz que existe. Está enorme, Dona Teresa. Faz 3 semanas e parece que cresceu 1 ano. Sorri sozinha na cozinha. Bebê faz isso. A gente quer ir aí. No mês que vem, se der, Gabriel disse que prometeu. Gabriel pode prometer por ele. Vocês são sempre bem-vindos. Eu sei. Pausa. Eu ligo porque queria dizer uma coisa. Fala. Eu fico pensando na senhora. Todo dia tem alguma hora que eu penso. Quando amamento e o Antônio dorme naquele jeito, quando está tudo quieto e fico olhando para ele, fico pensando que sem aquela noite de chuva, e sem aquele portão aberto, e sem a senhora ter ido ver o barulho em vez de ficar dentro. Para, disse com gentileza. Deixa eu terminar. A voz dela estava firme, mas com aquela vibração de quem está segurando. Eu fico pensando que tem gente no mundo que a vida tornou dura e essa dureza fechou ela por dentro. E tem gente que a vida tornou dura e essa dureza deixou ela aberta de um jeito diferente. A senhora
é esse segundo tipo. E eu quero que a senhora saiba que eu sei disso. Fiquei em silêncio por um momento. A cozinha estava quieta, o fogão apagado, a luz da tarde entrando pela janela e caindo em diagonal no chão de cimento, aquele quadrado de luz que aparece todo dia nessa hora e que eu nunca tinha reparado que era bonito. Obrigada, disse. E pela primeira vez em muito tempo, o obrigada foi meu, não de quem recebe. Você me deu algo também, Lia. Quero que saiba. O quê? Pensei em como responder. Pensei em explicar sobre o silêncio que tinha mudado, sobre os anos se sentindo sobra e o que aconteceu com isso, sobre as mãos que não tremeram quando precisaram não tremer, sobre o choro depois que é diferente do choro de tristeza, sobre o nome Antônio sendo carregado pelo mundo numa mantinha de crochê da minha mãe. Pensei em tudo isso e simplifiquei, porque a verdade importante raramente precisa de muitas palavras. Você me lembrou que eu ainda estou aqui para alguma coisa, disse. Do outro lado da linha, ela ficou quieta. Depois disse baixo, está sim. Depois que desliguei, fui até a varanda. Sentei na cadeira de sempre. A cadeira de Antônio, que virou minha depois que ele foi, que ficou sendo minha por todos esses anos enquanto eu ficava olhando para o horizonte, tentando entender o que eu ainda estava fazendo aqui. O fim de tarde estava começando. As galinhas lá no fundo fazendo o barulho que fazem quando vão se recolhendo para o galinheiro, aquele murmúrio coletivo que sempre me pareceu conversa de vizinhas comentando o dia. O vento veio manso, mexeu no capim, passou pela varanda com aquele cheiro de terra e mato que é o cheiro da minha vida inteira. Fechei os olhos por um momento. Pensei em Lucas. Não com culpa, com amor. Só com amor, limpo, sem a borda afiada que a culpa sempre colocou em volta dele, dentro de mim. Pensei nele subindo a goiabeira com a testa franzida de quem tem argumento sólido. Pensei no jeito que ele ria, que era com o corpo inteiro, que sacudia os ombros primeiro. Deixei a lembrança ficar, não empurrei, não segurei, só deixei ficar, como hóspede bem-vindo em vez de assombração. Abri os olhos. O céu estava laranja e rosa no horizonte, aquelas cores que não existem em lugar nenhum do mesmo jeito que existem aqui, nessa varanda, nessa hora. Entendi, com aquela clareza quieta que não chega com fanfarra, que chega devagar e se instala sem avisar, o que tinha mudado. Não era a casa. A casa estava igual. Não era a rotina. A rotina estava igual. Era eu. Não eu diferente de quem era antes, eu mais inteira do que eu tinha me permitido ser. Como quando você tem um cômodo da casa fechado, faz tanto tempo que esquece que existe, e um dia abre por acidente e a luz entra e você fica parada na porta pensando, espera, esse cômodo sempre foi meu, sempre fui essa mulher. A que vai até o galinheiro na chuva, a que mente para o homem de bota-cara sem tremer, a que fica na frente da porta, a que segura a vida chegando ao mundo com as mãos que aprenderam a segurar através de tudo que seguraram antes. Sempre fui. Só tinha passado muito tempo sem ocasião de ser. Me levantei quando o sol foi descendo de vez e a luz foi trocando para o roxo do entardecer. Fui até o fogão. Acendi. O café subiu com aquele cheiro denso e familiar, que é o cheiro de todo dia da minha vida, de quando Antônio estava aqui, de quando Lucas estava aqui, dos anos que vieram depois, dos dias que vêm agora. Peguei a xícara. A xícara grande, de porcelana branca com uma trinca fina na borda, que eu nunca consertei, porque trinca é parte da história da louça, não defeito. Antônio quebrou essa xícara uma vez e colou. A trinca ficou. Ele ficou envergonhado. Eu disse que gostava mais assim. Enchi de café, fui para a varanda de novo, sentei. O primeiro grilo começou lá no capim, e logo veio o segundo e o terceiro, e em poucos minutos o coro inteiro da noite do interior, que é uma das coisas mais cheias que existem, apesar de ser feita de bicho pequeno. Tomei o café quente. Olhei para o portão aberto do quintal, que eu tinha deixado aberto de propósito, percebi, sem ter planejado deixar.
aberto para o caminho de terra que some na curva da estrada, onde o carro deles tinha desaparecido semana passada. Aberto, não por descuido, por escolha, porque quem bate na porta pedindo abrigo não se devolve para a tempestade. E porque porta aberta não é ingenuidade, é declaração. É a afirmação quieta e firme de que este lugar existe, de que tem alguém dentro, de que o mundo pode chegar aqui e vai encontrar o fogão aceso e a xícara na mão. E uma mulher de 56 anos que perdeu muito e ficou de pé e aprendeu, finalmente, completamente, sem mais dúvida, que ficar de pé não é o mesmo que estar parada. Que resistir não é o mesmo que viver. E que viver às vezes começa numa noite de chuva, com uma lanterna velha e um barulho no galinheiro que você poderia ter ignorado, mas não ignorou, porque sempre foi você. Você só estava esperando a ocasião. Fim.